Deus não se esqueceu de você. E da mesma maneira, e quem sabe, olha o que eu vou dizer, quem sabe a bênção que Deus preparou para você seja muito maior do que aquilo que você tem visto acontecer na vida dos outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque assim como já disse um grande escritor do passado chamado Dostoiévski, que ele fala que no coração do homem há um vazio que somente Deus pode preencher. Eu digo para você nessa noite, parafraseando esse autor, dizendo para você algo muito importante. A bênção que Deus tem para você é do tamanho da tua necessidade. Você recebe essa palavra ou não? A bênção que Deus tem para cada um de nós é do tamanho da nossa necessidade. Porque Ele conhece o teu coração, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu clamor. Deus sabe aquilo que você tem vivenciado e Deus sabe do que você precisa de uma maneira até muito mais profunda do que aquilo que muitas vezes nós temos dito a Ele. Qual é a diferença então, meus irmãos? A diferença está em andar com Deus, permanecer no propósito de Deus e conhecer a Deus. A grande diferença, meus irmãos, é a gente avançar naquele estágio de Jó 42. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. É interessante que Jó era um homem temente a Deus, ele apresentava sacrifícios por ele, pelos seus filhos, para que Deus perdoasse os seus filhos, para que Deus não pesasse a mão sobre a vida dos seus filhos. Jó era um homem temente a Deus, mas quando chega no capítulo 42, olha o que ele vai dizer. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando Jó, meus irmãos, chega a essa conclusão de que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento muito supérfluo? Sabe quando Jó vai chegar à conclusão de que ele achava que conhecia Deus, mas ele ainda não conhecia? Depois do vale pelo qual ele passou. Depois da provação que ele teve na vida dele, de infelizmente, como é uma história triste, dramática, porque Jó vê os seus filhos e as suas filhas padecendo de um grande mal, eles morrem. Jó percebe que os seus bens estão sendo tirados dele e ele se encontra em terrível pobreza. Ele olha para si e tem que se deparar com uma enfermidade que o incomoda, que faz com que aquelas úlceras que estavam na sua pele cheirasse mal e ele tinha que conviver com aquilo. E a sua mulher, que muitas vezes é incompreendida por aquilo que ela fala, mas eu entendo que é uma mulher desesperada, porque não sei se você já parou para pensar sobre isso. Existem algumas coisas que doem muito mais quando é nos outros do que na gente. Quando seu filho, por exemplo, está enfermo. Quantas mães já não pensaram e talvez até disseram: Senhor, deixa que eu fique doente, mas não deixe meu filho doente. Quantos esposos que amam as suas esposas, vendo a sua esposa passando e padecendo de algum mal, sente de orar a Deus e pedir: Senhor, por que não eu? Porque a gente, como homem, a gente sente que é mais forte. Até a primeira gripe, daí a gente descobre que não é tão forte assim. Até a primeira unha encravada, daí a gente descobre que nós não somos tão fortes assim. Elas resistem muito mais à dor do que a gente. Mas quando acontece algo com as pessoas que a gente ama, a gente é capaz de dizer muitas coisas das quais nós, futuramente, a gente acaba se arrependendo de ter dito. A mulher de Jó, no seu grande desespero, vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não aguentava mais conviver com um sofrimento tão grande pelo qual o seu marido estava passando. A dor era grande demais e ela não tinha o que fazer diante daquela dor, diante daquele desespero. Mas é no meio desse vale, é no meio dessa luta, é no meio dessa provação, que Jó vai chegar no capítulo 42 para nos dizer algo que é de uma lição profunda. Somente quem conhece a Deus profundamente e verdadeiramente é capaz de dizer: Senhor, eu reconheço que antes eu achava que eu te conhecia, mas agora é que os meus olhos te veem. No meio da luta, no meio da provação, no meio da dor, no meio das maiores dificuldades da vida, é que Jó descobriu quem era Deus na vida dele. Então, meus irmãos,
Abra o seu coração. Veja cada situação pelas quais você tem passado como uma grande oportunidade de você ter um encontro com Deus de forma mais profunda. Eu gosto muito de pensar sobre o casamento quando a gente fala sobre conhecer. Quando eu conheci a Vívia, descobri o nome dela, falei oi para ela, e ela falou oi para mim. Olha que coisa bonita, né? Eu falo oi para ela fala oi para mim. E aí eu continuo falando oi para ela continua falando oi para mim. Isso é lindo, não é? Maravilhoso. Só que agora, eu conheço o oi que ela me fala. Quando ela me diz, quando eu pergunto para ela, como você está? Ela pode me dizer que ela está bem, mas dependendo do tom de voz que ela usa, eu já sei que ela não está. Porque com o passar dos anos, eu descobri que eu conheço muito mais a Vivian hoje, e ela me conhece muito melhor hoje do que no começo. Porque a gente anda junto, a gente convive, a gente se desentende, a gente se entende, a gente se perdoa, a gente conversa. E isso, queridos, vai acontecendo de maneira íntima no nosso relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa com muito cuidado, com muito zelo aqui. Mas a pergunta que você precisa fazer para você mesmo nessa noite é: o que você vai fazer com aquilo que Deus falar com você hoje? Porque essa palavra que você recebe hoje é a palavra que você vai levar para a sua casa. É a palavra que você vai acalentar no seu coração. É essa palavra que deve encher o seu coração. É essa palavra que deve alimentar a sua alma. É a palavra de Deus que você recebe nessa noite, que vai servir de você, da refeição do dia a dia, para alimentar a tua fé, para alimentar a tua esperança, para te fortalecer em Deus e na palavra do Senhor. Deus está falando conosco nessa noite, meus irmãos. Você recebe isso ou não? Deus está falando conosco nessa noite, e o que Deus está falando para mim e para você é que chegou a hora da gente avançar um pouco mais. Chegou a hora da gente dar mais um passo. Eu estava navegando no YouTube e de repente, não sei se eu devia falar isso para vocês, mas eu uso o YouTube. Eu navego no YouTube. Não sei se eu deveria falar isso, né? Posso te incentivar a ser um youtuber, quem sabe. E eu vi presbítero Anderson escrito embaixo de um vídeo lá: essa mensagem vai fazer você chorar. Eu falei, caramba, eu quero assistir. Presbítero Jefferson, eu sinto muito, eu não chorei. Foi uma propaganda enganosa, porque eu estava até disposto a chorar, mas não deu para chorar. Mas eu ouvi essa mensagem, e nessa mensagem foi falado algo que eu achei muito interessante. Nessa mensagem, o pregador citou Êxodo 3, quando Moisés tem um encontro com Deus no deserto. E ele olha para a sarça, e a sarça está pegando fogo. Alguma surpresa? Não. É comum esses arbustos pegarem fogo no deserto. O calor faz esses arbustos pegarem fogo no deserto. Nós vivemos no Mato Grosso. Muitos desses incêndios que o pessoal fala, estão botando fogo no mato, não sei o quê. Gente, os incêndios acontecem de forma natural, por causa do calor, as pedras aquecem, às vezes um vidro quebrado, jogado no meio do mato lá, aquece, faz com que um grande incêndio comece do nada. Era comum no deserto esses arbustos ressecados pegarem fogo. Então, para Moisés, nenhuma surpresa. A surpresa foi quando ele escutou uma voz dizendo: Moisés, tira essa veste, porque a terra que você está é terra santa. Aí Moisés achou estranho. Moisés percebeu que tinha alguma coisa estranha naquele lugar. Porque ver a sarça pegar fogo é comum. Agora, escutar a sarça falar com ele não era. E o pregador que estava ministrando sobre essa experiência de Moisés, ele dizia
que Deus mandou fogo naquela sarça, e o fogo que Deus mandou sobre aquela sarça não a consumia. E a palavra que aquele pregador utilizou, e eu achei interessante porque eu ainda não não havia ouvido ainda algo nesse sentido. Ele dizia: aquele fogo estava sobre a sarça e não a consumia, porque aquele fogo dava a ela consistência, resistência. E não era para destruí-la, era para fortalecê-lo. E aí ele faz um paralelo com o fogo do Espírito Santo, que é para ser não apenas uma experiência, mas é para ser uma constância. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não devem buscar essa experiência por um momento, por um dia, por um culto. Mas homens e mulheres que verdadeiramente têm uma experiência com o Espírito Santo devem avançar. Devem buscar mais. A nossa sede por Deus deve ser insaciável. Porque quanto mais nós experimentamos de Deus, irmãos, mais nós devemos desejar e buscar mais da presença dEle. Se você está feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida, não se acomode, porque essa fonte é inesgotável. E da onde veio essa bênção que você clamou e Deus deu, tem muito mais. O que Deus pode e quer fazer na sua vida é ainda maior do que você imagina. Se você conseguiu dar um passo, fique tranquilo, você vai chegar ao final da estrada. Se você percebeu que Deus está fazendo algo novo, dá glória a Deus, mas tenha certeza de que isso é algo que Deus está fazendo agora, e Deus quer continuar fazendo ainda coisas maiores. Qual é a diferença, meus irmãos? A diferença é que você precisa se dispor a crescer em Deus. E essa foi a grande máxima que o reverendo Silas ministrou ao coração das pessoas que estavam participando daquela live. Você precisa se dispor, crescer em Deus. E aí, meus irmãos, não depende de Deus, depende de você. Você pode ficar feliz porque Deus te abençoou e um problema, uma situação na sua vida foi resolvida. Aleluia! Mas Deus não deve ser encarado como o Papai Noel, que aparece uma vez por ano para alegrar as crianças, que aparece uma vez por ano para dar a você um presente. Deus é o Papai, presente em todas as situações, todos os dias e em todos os momentos. Então Ele é o Papai. Mas Ele é o Papai que nos coloca no lugar. Ele é o Papai que celebra as nossas vitórias. Ele é o Papai que está junto conosco quando a gente precisa dEle, quando a gente quer contar alguma coisa para Ele. Ele é o Papai que quer ficar do nosso lado para viver conosco todos os momentos da nossa vida. Onde entra nisso tudo o Salmo 84? Entra justamente, queridos, nesse relacionamento íntimo, profundo, que eu e você somos convidados a ter com o Senhor. É aqui que entra o Salmo 84. Se você parar para pensar e observar, o salmista ele vai usar a expressão bem-aventurado ou feliz algumas vezes nesse salmo. Por exemplo, no versículo 4, ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele está dizendo que aqueles que habitam na casa do Senhor são felizes. No versículo 5 ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E é a ênfase que eu quero trabalhar um pouco mais com vocês nessa noite. E quando chega no versículo 12, ele termina o Salmo 84 dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Em todas essas expressões relacionadas à plenitude, a contentamento, a realização, felicidade, todas elas têm uma direção. Abra o seu coração e preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Todas elas têm uma direção. E todas elas apontam para o Senhor e para a presença de Deus. A gente está buscando soluções nas coisas.
a gente continua buscando felicidade nas coisas, enquanto que o contentamento não está nas coisas, mas o contentamento está na presença. É a presença que traz contentamento, não são as coisas. A bênção de Deus nos alegra, mas o contentamento, a alegria não está nas bênçãos. Desculpa te dizer isso de maneira direta, assim, às vezes você não estava nem preparado para ouvir. Há muitas pessoas que pensam que se elas tiverem o que elas estão querendo, elas vão ser felizes. Serão, por um curto espaço de tempo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Há muitas pessoas que pensam, se eu sair dessa prova, se eu vencer essa dificuldade, eu vou ser muito feliz. Vai ser, até chegar a outra. O segredo não é ter uma conquista, ter um presente, alcançar alguma coisa que a gente almeja. O segredo do contentamento, da plenitude, da alegria plena, o segredo está na presença de Deus. É quando o teu coração está preenchido com a presença de Deus, você está feliz. As pessoas estão vazias da presença, meus irmãos. Há algo poderoso de Deus nesse lugar. Há algo poderoso de Deus sendo ministrado sobre o seu coração agora. As pessoas estão vazias da presença. Por mais, queridos, que existem lutas, existem necessidades, existem problemas, e você tem, e eu tenho, e todo mundo tem, e por mais dificuldades que a gente vem passando, eu digo a você, ainda assim a gente tem. A falta das pessoas ainda continua sendo da presença. Há aqueles que sentem a falta da presença do pai, a falta da presença da mãe, a falta da presença de um filho, a falta da presença de alguém. E é por isso que muitas vezes, meus irmãos, a gente sente a necessidade de estar sempre agradando, a gente sente a necessidade de estar sempre provando alguma coisa, mas a nossa questão não é ter o retorno, de dizer, olha, parabéns, você fez um bom trabalho, porque isso traz um contentamento temporário e daqui a pouco você se sente vazio de novo. A gente está sempre buscando alguma coisa para nos agarrar, a gente está sempre procurando um galho seco onde a gente pode segurar forte, mas esse galho quebra, esse galho não resiste o suficiente, meus irmãos, porque ainda o segredo de pessoas realizadas continua sendo a presença e a presença de Deus. O Salmo 84 diz para nós e nos ensina que o segredo da felicidade, o segredo do contentamento, o segredo da plenitude, da realização, continua sendo a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus vai estar contente em toda e qualquer situação. Por que eu estou falando isso, dona Auxiliadora? Olha só o que diz a palavra de Deus. O versículo 6 diz assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele, olha Karen, é forte essa palavra, porque ele passa pelo vale árido e faz dele um manancial. Perceberam um contraste? Aridez não combina com manancial, prestou atenção? Prestou atenção, Micael? Aridez é sequidão, não combina com manancial. Está árido, está seco justamente porque não tem água. Agora está dizendo que aquele que se alegra em Deus, aquele que está cheio, está pleno da presença de Deus, aquele que se contenta em Deus, ainda que ele vai para o vale de sequidão, ele vai transformar esse lugar num manancial. Agora presta atenção, Celso, nessa palavra. A questão nossa
nunca é a situação que nós estamos vivendo. É de onde nós estamos olhando. A questão nunca é a situação, é de onde nós estamos olhando. Se você olha, você já foi menino, você sabe do que eu estou falando. E quando a gente é menino, sempre tem uns caras que são maiores do que a gente. E eles querem brigar com a gente porque eles são maiores. Eles arrumam um baixinho nervoso que parte para cima deles. Aí dá BO, aí dá problema. Aí complica. Para as circunstâncias sempre de baixo para cima, elas nunca serão menores. Elas sempre serão maiores. Mas quando você olha, aleluia, olha o que Deus está falando, queridos. Quando você olha para a circunstância na perspectiva de Deus, você sempre vai olhar para ela de cima para baixo. Porque você olha a partir de Deus e não a partir das suas limitações. É fácil isso? Não. E por que não é fácil? Porque você precisa estar em Deus. Por isso não é para qualquer um. É por isso que nem todo mundo consegue ver assim. É por isso que às vezes nem eu consigo ver assim. Porque a gente sempre vai ser pequeno demais para as grandes provações da vida. Eu tenho meditado sobre essa palavra. Eu tenho me alimentado dessa palavra. E uma das coisas que que aparece aqui no texto, quando fala a respeito do vale árido, do versículo 6, a expressão lá na língua original é o vale de Baca. Não disse vaca, eu disse Baca. E Baca significa... Está preparado, irmão? Abre o seu coração. Baca significa choro. Baca significa choro, trazendo a ideia de desespero. Não é só de tristeza, mas de desespero. Então, ele está dizendo aqui, porque o coração desse homem está em Deus, porque a força desse homem vem de Deus, no sentido de que o próprio Deus é a sua força, não é apenas Deus. Eu peço para que você preste atenção nessa matemática, tá? Não é Deus dando força para o sujeito, é Deus sendo a própria força do sujeito. Você entendeu isso? Se você entendeu, diga amém. Só quem entendeu. Amém? Então, não é Deus te dando força. Ah, Deus vai me dar força para passar por isso. Não, é Deus sendo a própria força para que você possa passar e vencer. E é Ele que vai fazer com que o coração esteja cheio dos caminhos. Sua vida está resolvida com Deus. E aí eu tenho que te perguntar isso, a tua vida está resolvida com Deus? Porque, meus irmãos, é justamente nos momentos difíceis que a gente sente essa necessidade. É aquele momento em que você precisa chegar para Deus e abrir o coração para Deus, e aí você se sente constrangido. Dizendo, puxa vida, mas eu vou buscar Deus só quando a coisa está complicada? Só quando o tempo fecha para o meu lado que eu vou buscar Deus? Quem não tem uma vida de intimidade com Deus vai ter um certo constrangimento. Vai ter um certo constrangimento. Por quê? Porque o inimigo vai acusar. Porque o diabo vai acusar. Vai dizer, você corre para Deus? É o Satanás. É o Satanás criando um constrangimento no teu coração de filho. Dizendo, você é filho, você nem conversa com Deus. Você quer ir para o céu, mas você não tem tempo para Deus aqui na terra, você vai fazer o que no céu? Será que você tem jeito? Será que sua vida realmente tem solução? Você fala que é de Deus, mas onde que Deus está? E Satanás vai te acusar, para impedir você de entrar na intimidade com Deus, de estar íntimo de Deus, de ser íntimo de Deus. Então, meus queridos,
quando nós olhamos para o Salmo 84, e esse salmo convida a gente para a intimidade do Senhor, esse salmo dá para nós uma garantia, dá para nós um caminho maravilhoso, porque ele vai dizer: se o seu coração está em Deus, se você está plenamente satisfeito em Deus, quando chegar o vale de Baca na sua vida, quando chegar o vale do desespero, quando chegar o vale do choro, quando chegar o vale da dor, você vai transformar esse vale em um manancial. A alegria não está nas coisas, está em Deus. Você pode dizer isso? Então diga. A alegria está onde? Se você tiver, você está alegre. Se você não tiver, você vai estar alegre, porque a sua alegria está em Deus. Tem tanta coisa que eu quero te falar, mas a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas eu quero te dizer algo profundo, tremendo. Foi o dia que eu me deparei com a tradução do Salmo 23. Meus irmãos, isso causou um impacto tão profundo na minha vida, e eu espero que cause na sua vida também. Nós sempre aprendemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que quando na tradução esse nada não existe. Fazendo um trocadilho aqui, não existe nada aí onde colocar esse nada. Não tem. A tradução do Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Se ligou ou não? Atentou para a diferença? Porque tem gente que não se liga na diferença, não. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem não vai faltar? Não é o que, mas é quem. Recebeu essa palavra aí no seu coração, irmão? Não é o que, é quem. Porque as coisas vão faltar. As coisas vão faltar na minha vida, as coisas vão faltar. Desculpa te dizer isso assim, né, tão diretamente, mas você vai ter falta de coisas, porque coisas faltam. Faltam até quando você tem dinheiro, às vezes falta. Mas o Senhor não te faltará. É por isso que Ele é o teu pastor, porque Ele não te faltará. Qual é o segredo? Coloque seu coração em Deus, não nas coisas. As coisas passam, elas quebram. Jesus disse: se você quer guardar um tesouro, guarda no céu. Porque lá não tem ladrão para roubar, lá não tem a ferrugem para corroer. Se você tem algo importante, coloca isso em Deus. Se você deseja profundamente ter uma grande conquista na sua vida, conquiste a intimidade com Deus. Estou falando isso para você, mas isso serve para mim. Isso serve para mim. E eu termino essa mensagem dizendo para você: você não precisa das coisas, você precisa de Deus. Ah, pastor, você não conhece minha vida? As latinhas estão batendo lá em casa, está fazendo uma barulheira que você nem imagina. Porque Deus, Ele abre o mar, a comida no deserto. Deus provê a água no deserto. A gente está passando por momentos difíceis, estamos vivos. Não sei quantos se lembram do pastor Paixão. Jefferson lembra, certeza. Tocou muito na igrejinha ali, não tocou, Jefferson? E ele estava com um papel sulfite escrito: eu e Deus vencemos o Covid. Vencemos. Tem um monte de gente aqui que está aqui porque venceu também, não é? Sabe por quê, meu irmão? Porque você e Deus é a maioria. Tudo posso naquele
que me fortalece. Lê esse salmo na sua casa, receba essa palavra no seu coração e se lembre, por mais que Jó executasse todos os rituais religiosos da sua época, foi a sua provação e se deparar com o impossível, conhecer a Deus de maneira tão profunda que ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir, eu achava que te conhecia. Mas foi no meio da dor, foi no meio das impossibilidades, foi no meio dos maiores problemas da minha vida que eu descobri quem Deus era. E aí, meus irmãos, Jó prosperou, aleluia. Amém ou não? Dá um glória a Deus aí, irmão. Prestou atenção nisso? Jó prosperou. Deus liberou a prosperidade na vida de Jó de maneira muito maior do que aquilo que Jó estava experimentando no seu passado. O grande problema, meu irmão, é que todas as vezes que chega o dia da dificuldade na sua vida, você olha para trás para dizer: ah, eu era feliz, ah, eu tinha, ah, eu fazia. E você esquece de olhar para Deus. Quando Jó olhou para Deus, quando Jó experimentou de maneira poderosa a presença de Deus na vida dele, e ele foi capaz de dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele continua dizendo: e por isso eu me abomino e coloco a minha boca no pó. Ele diz: Senhor, quanta bobagem eu disse, agora eu entendo, antes eu não entendia, mas agora eu entendo. E quando Jó chega e reconhece Deus na vida dele, a chave muda. A vida muda, a visão muda. E sabe o que acontece? Prepare o seu coração, irmão. O céu abre. E a bênção que Deus derramou sobre a vida de Jó foi poderosa e abundante. Porque o texto de Jó vai terminar dizendo para nós que a segunda parte da vida de Jó foi muito mais próspera do que a primeira. Foi muito mais abençoada do que a primeira. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ô Jefferson, me ajuda aqui, irmão, para a gente terminar o culto. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não olha para trás, olhe para Deus. Prestou atenção? Não olhe para trás. Olha para quem? A felicidade que você procura não está nas coisas. A felicidade que você procura está em Deus. É difícil entender isso. Mas o que você procura continua no mesmo lugar. Deus continua no mesmo lugar. Com a mão estendida para te levantar.